Olá, irmãos, estamos de volta, glória a Deus. Esperar alguns minutinhos aí para todos entrarem, alguns segundos, né? Aleluia. Vamos aguardar só uns segundinhos aí para que todos entrem. Espero que todos tenham sido edificados aí com a aula do Natan, essa última aula, né? Glória a Deus. Vamos lá, querido? Então, irmãos, olha só. Você já ouviu aquele ditado que diz assim: quer conhecer alguém, dê poder ou dinheiro a ele, a essa pessoa, né? Por quê, querido? Por que existe esse ditado tão, vamos dizer assim, tão negativo acerca das pessoas? Porque, irmãos, geralmente quando uma pessoa ela recebe poder, né? A gente falou de dinheiro na aula passada, e agora o Natan ele vem falar sobre esse outro Deus, né? Esse outro altar que as pessoas elas têm por hábito construir dentro de si e se dedicar a esse Deus, a essa idolatria que é o poder. E por que existe esse ditado? Porque geralmente, irmão, quando uma pessoa chega no poder, na maioria dos casos isso acontece, ela parece que se esquece de onde ela veio. O poder parece que faz uma lavagem na mente dessa pessoa, e agora, numa tentativa de estabilizar essa posição do poder, essa pessoa ela começa a praticar injustiças, ela começa a quebrar princípios, ela começa a ser egoísta, ela começa a ser manipuladora, ela começa agora a buscar seus favores próprios, seus interesses pessoais. Ela começa agora a tirar todas as pessoas que ameaçam esse poder que ela conquistou. Então, aquela pessoa que às vezes era humilde, que era sincera, que era grata, né, que se dedicava em ajudar os outros, quando ela chega nesse lugar de poder, ela já não consegue mais ser essa pessoa. Por quê? Porque ela quer se manter no poder. Então ela acaba perdendo aqueles princípios e virtudes que ela tinha como pessoa. Por isso esse ditado ele traz a nós assim um sentido muito negativo, né? Você quer conhecer de fato uma pessoa, dê poder a ela. Por quê? Porque a pessoa que chega no poder e não se corrompe, essa pessoa é verdadeiramente quem ela sempre foi. Mas o fato é que na nossa vida, né, na geração que vivemos e as circunstâncias em que vivemos, é raro você encontrar pessoas assim, né? Eu lembro de um filme que eu não vou recordar agora o título dele, mas nesse filme tem até essa parte do filme, as pessoas usam ali como motivação e tal. O cara está procurando emprego e ele começa a trabalhar como auxiliar de produção numa fábrica, e os patrões eles chamam esse homem e eles oferecem a ele ali uma oportunidade de subir de cargo, né, uma promoção. E esse homem ele está ali inquieto e o patrão diz a ele assim: olha, nós temos esse cargo, só que tem um porém, quando chegam as mercadorias a gente quer que você omita algumas coisas. Ou seja, né, o chefe diz para ele assim: olha, vai chegar aqui, eu não lembro exatamente, mas é como se ele dissesse assim: vai chegar aqui um caminhão com 10 caixas, mas você vai dizer que chegou com 8. Pode ser assim, e então esse cargo, né, essa função é sua. Aquele homem ele diz assim: não, mas isso é uma mentira. E o patrão olha para ele e diz: é você que sabe, está na sua mão. E esse homem vai para casa porque ele está passando alguma dificuldade. Quando ele chega em casa, sua esposa, ele cristão, filho de Deus, né, representado no filme, ele comenta com a sua esposa sua esposa junto com ele aconselha, né, que ele não perca os seus princípios por causa disso. E quando ele volta lá, ele diz pro chefe dele assim: olha, eu não posso fazer isso porque isso vai ser uma mentira, então pode me mandar embora, se for o caso, mas eu não vou mentir. E então o chefe dele diz assim: o cargo é seu, porque é uma pessoa exatamente assim que a gente quer
que a gente precisa. O que acontece, irmãos? Se isso acontece com uma pessoa que não quer sofrer o dano, né? E eu já vou ler um texto para você interessante sobre isso, eu vou até buscar esse texto aqui. Se essa pessoa ela não está disposta a sofrer o dano, ela pode perder esse princípio rapidamente. Ela pode corromper a aliança que Deus tem com ela, o que ela tem com Deus, rapidamente, esquecer das verdades das Escrituras rapidamente por causa da ambição do poder. Então o poder ele é um altar que as pessoas levantam de uma ambição tão grande que elas acabam anulando todos os princípios do Senhor para se chegar no poder. Por quê? Porque no poder se exerce governo, no poder você exerce autoridade, no poder a tua palavra tem peso. E muitas pessoas estão buscando isso. Muitas pessoas estão buscando estar em destaque, não importando a elas o que elas precisarão fazer. Então, querido, nós precisamos entender, o Natan ele fala muito sobre política, né? Que é a arte de se exercer governo, a arte de governar, de se exercer autoridade. E a política ela foi corrompida, assim como quase tudo que Deus criou. A política ela também foi corrompida pela mentalidade maldosa, interesseira dos homens, egoísta dos homens, injusta dos homens. Então hoje você fala em política, muitas pessoas retêm o passo. Você fala em política, muitas pessoas já associam a sujeira, a corrupção, a coisas erradas. Mas nós precisamos compreender que Deus estabeleceu essas coisas. E que homens verdadeiros, homens genuínos do Senhor precisam sim entrar, mas se estabelecer como pessoas do Senhor para que façam a diferença nesse meio que é tão massacrado pela corrupção, pela mentira e pela injustiça. E nós percebemos, querido, que muitas das discussões que corrompem os homens de Deus hoje é sobre ideologia política, não sobre a política sadia, sobre a política que Deus criou, sobre a política bíblica, mas as ideologias, os partidarismos, né? As pessoas elas brigam por pontos de vistas, como o Natan bem falou. Uma quer governar desse jeito, outra acha que o governo tem que ser assim, e se criam os partidos, se criam as ideologias e as pessoas se arrebentam por causa disso. Mas nós precisamos fugir dessas intrigas e entender que a verdadeira política, né, a arte de se exercer governo para que se haja justiça, foi estabelecido por Deus. Há quem diga que política e religião não se discute, ou que crente não se mete em política. O fato é, querido, que muitos realmente se perdem ao se envolver com isso. Por quê? Porque tem poder e dinheiro envolvido. E lembra do ditado que a gente falou no começo? As pessoas acabam se corrompendo. Por quê? Porque agora tem poder. Porque agora tem um jogo político, uma ideologia a ser defendida. E as pessoas passam isso à frente das coisas do Senhor. Lembra que a gente explicou na semana passada acerca do significado da idolatria? Não lembro se foi na semana passada ou retrasada, que a gente falou sobre o significado da idolatria. Ido, né, do latim, Deus, latria, latros, aquilo que rouba. Então, quando elas chegam no poder, elas fazem com que as ideologias e esse poder roubem elas do Senhor, coloquem os seus interesses acima dos princípios do Senhor. E então ali se estabelece um altar de idolatria ao poder. Então, querido, nós precisamos entender que política e religião se discute sim, né, da maneira bíblica, tanto um quanto o outro. Nós precisamos entender que crente precisa sim se posicionar politicamente para que ele faça o que as Escrituras lhe condiz a fazer, que sejam homens retos, que sejam pessoas de bem, que sejam pessoas justas, que entrem lá, não se corrompam com dinheiro. Por isso é interessante a sequência em que o Natan colocou essas coisas, porque para alguém poder se infiltrar ou se posicionar politicamente a ser um representante de Deus nesse meio, ele precisa estar totalmente desraizado de Mamon. Porque os interesses políticos giram em torno de dinheiro e de poder.
Então, se esses altares não estiverem destruídos e dominados pelo Senhor, essa pessoa vai de fato se corromper. E nós precisamos cuidar com outra coisa, querido. Muitas pessoas hoje buscam incessantemente no mundo, no emprego, na igreja, e em várias áreas, a busca incessante pelo poder. E nós temos que cuidar, porque lá em Lucas capítulo 5 e Lucas capítulo 4, abra a tua Bíblia comigo lá. Lucas capítulo 4, verso de número 5 e 6. Olha só, Jesus está sendo tentado e olha o que o diabo fala para ele. Olha, na verdade, a circunstância criada ali. Verso 5, Lucas 4. Então o diabo levou a um lugar muito alto e lhe mostrou em uma fração de tempo, ou seja, rapidamente, todos os reinos do mundo. Todos. Olha o 6. E lhe propôs: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória desses reinos, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Querido, toma cuidado com a busca incessante pelo poder, principalmente quando isso envolver adoração. Porque quem oferece poder em troca de adoração não é Jesus, é o diabo. Quem quer a tua adoração para te colocar num lugar de poder não é Jesus, é o diabo. Então toma cuidado, querido, com essa busca incessante pelo poder, pelo exercer governo, por estar em destaque aonde você estiver e por onde você passar. Talvez hoje você diga: não, irmão, eu estou tranquilo, mas daqui 10, 20 anos isso pode vir a te confrontar. Então nós precisamos viver as nossas vidas, querido, transformando o que já foi feito errado, mas preparando a retidão do futuro. Esse é o principal objetivo do Evangelho. É consertar, curar feridas que foram feitas lá atrás, consertar erros que foram feitos lá atrás, remir coisas erradas que fizemos lá atrás, nos posicionar no presente e nos preparar para o futuro. Essa é a função primordial do Evangelho. Porque se nós não entendermos isso, querido, nós vamos começar a ser partidários, nós vamos começar a deixar o poder falar mais do que o Senhor, nossos interesses vão começar a mudar em tudo aquilo que estiver ligado a poder. E nós não podemos deixar isso nos roubar do Senhor. Em relação à política ainda, irmãos, a gente falou na aula passada, e o Natan bem abordou sobre isso, dizendo que não pense, irmão, que o teu candidato, seja ele A ou B, político, vai ter poder de transformar uma cidade, vai ter poder de transformar uma nação, vai ter poder de transformar o mundo, porque ele não tem esse poder. O único que tem poder de fazer isso é Jesus Cristo. O único interessado principal nisso é Jesus Cristo. Então tudo está no controle do Senhor Jesus. Tudo está no controle de Deus. Então não pense, querido, que o fulano, o beltrano, do partido A, do partido B, da direita, de esquerda, do meio, de cima, de baixo, eu não sei. Essas pessoas, elas não têm poder de transformar o Brasil, irmão. Essas pessoas, elas não têm poder de transformar a cidade de Ponta Grossa, ou de Reserva, ou seja lá qual for. Esses governantes, líderes mundiais, não têm poder de transformar o mundo, segundo o padrão bíblico. Mesmo que eles se digam crentes, mesmo que eles se convertam, isso não parte deles, isso parte do Senhor, querido. Então nós precisamos, por que nós precisamos entender isso? Para nós parar de brigar por causa de candidato. Para nós parar de discutir, ofender pessoas por causa das nossas ideologias e preferências políticas. Porque isso está muito ligado ao que está dentro de nós, irmão. Porque se nós, quando somos confrontados politicamente, a gente perde os princípios, a gente briga por aquilo, é porque, na verdade, essa ambição de poder está dentro de nós. E por alguma razão, a gente ainda não se envolveu nisso. Então vamos parar com isso, com essa besteira, irmãos, de achar que fulano ou beltrano
vai transformar. Irmão, nós temos que esperar do Senhor. Esses homens são instrumentos de Deus. Por mais carrasco, por piores que sejam, nós temos que entender que Deus pode usá-los como instrumentos de transformação. Quando Deus olha para Ciro, quando Deus olha para Nabucodonosor, eram governantes pagãos, eram idólatras, eram pessoas que não estavam nem aí para a verdade de Deus. Mas quando Deus se refere a eles, Deus fala assim: Nabucodonosor, meu servo, Ciro, meu servo. Por que Deus está falando isso? Deus não está dizendo que eles eram servos como nós somos servos de Deus. Mas o que Deus está dizendo é: eu vou usá-los para cumprir o propósito que eu tenho. Então nós temos que ter a nossa esperança no Senhor, querido. A economia do Brasil, a economia do mundo está na mão de Deus. Não está na mão do ministro da Economia, não está na mão do presidente A ou do presidente B. Nós precisamos, querido, ter essa consciência e parar de brigar por política, esperar mais de Deus do que desses homens. Em Romanos capítulo 13, a Bíblia diz que Deus instituiu autoridade sobre os homens. Deixa eu ler com você, Romanos capítulo 13, só para nós entender. A Bíblia vai falar sobre as autoridades. Primeiro versículo só eu quero ler. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por eles. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus ordenou autoridade. Quem vai exercer essa autoridade, nós temos a opção de escolher. Então, não significa que Deus predestinou o A ou o B para isso, irmão. Não. Significa que Deus estabeleceu a autoridade que essa pessoa vai ocupar. É nós que escolhemos quem vai exercer essa autoridade sobre nós. Aí entra o nosso papel. Mas a esperança de transformação, a esperança de uma resposta, de uma sustentação, precisa estar no Senhor, querido. Nós precisamos entender isso. Porque senão esses altares vão estar edificados, levantados em nosso coração. Isso vai nos tirar do Senhor, irmãos. Isso pode nos tirar, nos roubar do Senhor. Essa ambição pelo poder, essa ambição por defender pessoas que estão no poder, essa ambição pelo governo sobre pessoas, sobre o destaque, sobre estar em eminência. Nós precisamos entender isso espiritualmente, biblicamente, irmão. Não é errado. Mas eu sempre digo que até para se exercer isso, precisa ter vocação, não só desejo. E muitas pessoas, quando só têm o desejo pelo poder e pelo dinheiro, e não pelo propósito daquilo. Então, querido, eu quero agora, junto com você, nesses poucos minutos que nos restam, meditar um pouquinho. Abre a tua apostila na página 103. Vamos meditar um pouquinho sobre essas perguntas, né? Esses 3 pontos que o Natan abordou ali, eu quero intensificar ainda mais isso. 3 pontos para identificar os ídolos do nosso coração. Porque, irmãos, nós estamos falando de adoração, princípios e práticas. E muitas pessoas acharam que quando fala-se de adoração, a pessoa que vai falar disso, vai ministrar sobre isso, vai dar uma receita de como adorar o Senhor. Não, adoração é intimidade com o Senhor. Adoração ela é desvendada no Senhor. Adoração é sinceridade no Senhor. Só que nenhuma dessas coisas vai acontecer se nós estivermos no lugar de idolatria. Por isso, essas 3 semanas a gente passou falando sobre isso. Por quê? Porque nós precisamos vasculhar o nosso coração, vasculhar o nosso íntimo, para ver se nós não estamos no lugar de idolatria. E se estivermos, precisamos derrubar esses altares. Primeiro, o que toma seu pensamento secreto com facilidade? Aonde te leva a sua imaginação naturalmente e intimamente? Quais desejos se tornam vívidos em seu pensamento na maior parte do tempo? Onde não está envolvido com algo? Ou seja, irmãos, sabe aquele momento que você tem um tempinho onde você não tem nada para fazer? O que está tomando o teu tempo? O que está tomando o teu pensamento? O que tem tomado o teu planejamento, querido? Isso vai falar muito sobre a identificação de ídolos dentro do nosso coração. A segunda, aonde você gasta o seu recurso?
Qual é o destino do seu dinheiro? Olha só, irmão, que interessante isso. Porque a Bíblia, certa vez eu ministrei sobre consumismo na igreja, e algo que o Senhor nos trouxe como entendimento ali é o seguinte: a religião ensinou por muito tempo os homens e as mulheres a ganhar dinheiro, mas nunca ensinaram eles o que fazer com o dinheiro, e muitas pessoas vão ser julgadas por gastar de maneira errada. Muitas pessoas vão ser julgadas por investir em coisas erradas. Então, o fato não é só o ganhar dinheiro, não é só o conquistar dinheiro, mas o que você tem feito com o teu dinheiro? Onde você tem gasto? Tem pessoas aqui que talvez estejam assistindo agora que estão presas em dívidas. Dívidas essas que o Senhor não mandou fazer. Dívidas essas que foram causadas pelo consumismo. Dívidas essas que elas estão escravas do dinheiro. Não tem nem escolha de oferta mais, porque tudo que recebe já está devendo. Tem pessoas aqui que estão vendo pessoas da sua família nesse momento, seus irmãos na fé nesse momento, ou alguma pessoa próxima de você, passando por algum tipo de dificuldade, e você está retendo. Então, o que você tem gasto o seu recurso? Qual é o destino disso tudo, querido? Porque se você não entender qual é o propósito do teu dinheiro, aonde você precisa investir, quando investir, querido, você está muito propenso a estar levantando um altar a Mamon. Você está muito propenso a estar edificando ídolos no teu coração. E agora nós precisamos identificar esses ídolos. Se não existe, irmão, glória a Deus. Ah, irmão, eu gasto meu tempo com o Senhor, meu tempo vago eu estou sempre com o Senhor, e os meus recursos estão na mão do Senhor, eu invisto no reino de Deus, eu invisto em pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus, querido. Glória a Deus. Vamos para a próxima. Página 104. Como você responde às orações não respondidas, às frustrações, às decepções com a divindade? A maneira como você responde a isso revela quem governa realmente seu coração. Ou seja, irmão, lembra do ditado que a gente falou anteriormente? Quer conhecer uma pessoa, dê dinheiro ou poder a ela? Na verdade, existe mais um fator. Diga não a essa pessoa. Muitas pessoas revelam quem elas realmente são e o que está dentro do coração dela, governando elas, quando elas são confrontadas com o não. Deus é um Deus que não tem parcialidade nisso. Deus é um Deus que ele fala não. Ele disse não a Davi. Ele disse não a Jesus. Quando esses clamaram, quando esses pediram alguma coisa. Então nós precisamos entender que Deus ele vai dizer alguns nãos para nós. Porque quando nós falamos que Deus ele tem o melhor para nós, não é o melhor segundo o nosso padrão. É o melhor segundo o padrão dele. Lembra que a gente falou sobre Romanos capítulo 12? Para Deus, o melhor para Jesus foi a cruz. Para Deus, o melhor para Davi foi não construir o templo. E nós precisamos entender isso, irmão. Nós precisamos compreender que Deus vai falar não. E a maneira que nós vamos corresponder a esse não vai revelar de fato quem nós somos. Então toma cuidado quando você pedir alguma coisa e Deus disser não. Toma cuidado quando você estiver intercedendo por algo e Deus falar não. Quando você estiver esperando algo e Deus falar não. Porque não é porque eu tenho fé que Deus vai fazer, irmãos. Lembra que a gente conversou lá atrás sobre a questão da oração, o princípio da oração? Eu tenho que ter fé que Deus pode fazer. O comprometimento da Bíblia em relação a isso sempre é que Deus pode fazer. Ora, aquele que pode fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele pode. A Bíblia não compromete Deus que ele vai fazer, mas a Bíblia diz que ele pode. Então ele pode muito bem também dizer um não. E nós precisamos compreender isso. E nós precisamos entender, querido, ali quando o Natan está terminando, na página 104,
que ele vai falar sobre a desilusão cósmica, né? Nós precisamos entender uma coisa, e nós já estamos encerrando. Irmão, sexo não supre a presença de Deus. Não substitui a presença de Deus e não supre a nossa vida, as nossas expectativas. Dinheiro não supre as nossas expectativas nem a nossa vida e não substitui a presença de Deus. Poder não supre as nossas expectativas e nem a nossa vida e não substitui a presença de Deus. Então toma cuidado, querido. Eu quero, antes de encerrar, quero deixar um texto para você entender que está em 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, que diz assim: olha, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Olha agora, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Lembra da frase que ele deixa do C.S. Lewis ali? Se descubra em mim um desejo que nenhuma experiência nesse mundo é capaz de satisfazer, a explicação mais provável é que fui criado para outro mundo, sobrenatural e eterno. Esta é a tua origem, meu querido. É para isso que Deus te gerou nesses dias e nesse tempo. Você não pertence a esse mundo, então não tenta suprir a tua vida e as tuas necessidades com coisas desse mundo. Não tente saciar a tua alma com coisa desse mundo. Entregue o governo da tua vida. Destrua todos os altares edificados ao sexo, edificados a mamon, edificados ao poder, edificados a você mesmo, enfim. Se é que existe algum altar de idolatria que tem roubado você do Senhor, que tem roubado você de um lugar em Deus que Ele quer que você chegue, querido, é tempo de destruir esses altares. É tempo de posicionamento, de coragem e de destruir esses altares. Amém? Deus te abençoe, querido, até na semana que vem. Espero que você tenha compreendido essa aula e que nós possamos agora chegar a um lugar ainda mais de adoradores genuínos, em nome de Jesus, querido. Deus te abençoe, até a semana que vem. Abraço, meus irmãos. Deus te abençoe.